IMF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Olá, vivam, bem-vindos. Olá. Tudo bem? Como estão? Como é que Tudo bem. estão desde o mês passado? Muito bem. Bemzinho? Bem. Hoje temos um excelente tema, um grande convidado, já lá vamos, mas como é habitual começamos pela atualidade. Eu tinha-vos mandado uma cábula e vamos deitá-la fora, porque temos notícias novas desta manhã, não é? E eu vou começar pelo Nelson, por sugestão do Miguel, que o Rui Santos Ivo trouxe-nos novidades sobre a atualização de preços dos medicamentos. Quem? Rui Santos. A presidente da EMA. Se não é o Ivo. E, aparentemente, a notícia para já é que os medicamentos até 30 euros estarão isentos da regulação. Da atualização de preços. Nelson, isto foram boas notícias. Eu acho que o ano passado a isenção ia mais acima do que isto, salvo erro. Não. Era abaixo. Pronto, então, o que é que achou? Eu acho que há aqui pontos muito positivos e eu fui apanhado um bocadinho de surpresa também com a publicação da portaria, aliás, avisado pelo Paulo. Notícia Netfarma, é verdade. Mas eu acho que o estabelecer estas regras excepcionais devido à situação económica da área farmacêutica, nomeadamente os medicamentos de baixo preço, é positivo. O não haver revisão de preço em relação aos 30 euros é positivo, assim como os 75 no hospital. Haver a cláusula travão para os mercados de ambulatório de 20% é positivo. O que não é positivo é não haver a mesma cláusula a nível hospitalar. Eles podem descer podem descer o que for, o que pode criar aqui situações. Eles também têm contratos Sim, é verdade. confidenciais uns com os outros. Há uma certa altura é verdade. não se sabe quem é que deixa. Mas eu diria os medicamentos mais antigos que ainda estão, provavelmente são aqueles que correm o risco de acontecer o que estava a acontecer no ambulatório. Porque se tivermos preços de referência e temos 4 países, a França é sempre um problema, a Bélgica já é um problema, mantém-se a Bélgica. E, portanto, o único ponto negativo que eu colocaria aqui é, de facto, não haver ali uma cláusula travão. Porque se, de repente, o medicamento descer 50% de preço, é inviável do ponto de vista financeiro e económico para uma empresa. Portanto, a probabilidade é não haver estoque ou então sair do mercado. E quem sai prejudicado, na prática, são os doentes. O outro ponto negativo foi não haver aquela correção para alguns medicamentos que tinham muito baixo preço e que, pelo menos, havia uma correção positiva para cima ao nível para corrigir a inflação, não é? E que nós temos as fábricas todas a pedirem-nos essa correção. Portanto, eu diria que é uma muito boa medida. Há uma grande medida que é ter saído a tempo, finalmente, não é? Essa de facto é uma ótima medida. No seu geral, eu acho que a portaria é positiva. É positiva para a indústria farmacêutica e logo para os doentes e para as instituições. Tem estes dois pontos, que é não haver uma cláusula travão a nível hospitalar e não haver uma revisão para cima de alguns medicamentos cujo preço é muito baixo, vale menos que uma pastilha elástica por dia e que corre o risco do desabastecimento ou então do desinteresse económico total por parte das organizações. E julgo ter visto bem, a isenção alarga-se também aos genéricos e biossimilares. Os genéricos e biossimilares não têm revisão de preço, portanto, ou seja, é algo que o que cria aqui um constrangimento intelectual difícil, porque temos genéricos com um preço mais alto do que originadores. Aliás, a maior parte dos genéricos mais caros são mais caros que os originadores. Portanto, em algumas classes, mas utilizar genéricos não é necessariamente uma poupança. Em algumas classes. Eu diria que é a grande maioria das classes, porque eu tenho 42 classes de genéricos e em quase todas isso acontece. Eu tenho uma área de genéricos pequenina e em quase todas isso acontece. Miguel, o que é que achou? Leu a notícia? Ouvi mais do que li, não é? E até achei piada como foi. Por acaso é giro, os generalistas põem ao contrário. Então a notícia ao contrário. Não vão subir preços. Não vão subir preços. Acham piada. Pois. Não vão subir preços. Todos contentes com isso, que é uma coisa que ainda não perceberam. Não vão descer. O que acontece é que não vai descer. Se eles tivessem percebido isso, provavelmente diziam ao contrário. Eu achei piada, porque alguém quando comunicou, provavelmente comunicou dessa maneira. É a notícia da Lusa. A notícia da Lusa é essa. Exatamente assim é. Os medicamentos abaixo de 30 euros não vão subir. E é verdade. É verdade. Passado, mas a subir. Até 15. Até 15 euros podia subir, não era? Espera.
Está bem, que era a medida positiva, porque nós temos alguns medicamentos que de facto custam menos que uma pastilha elástica. 15 euros é 50 euros por dia para um tratamento diário. 50 cêntimos, desculpa. Para um tratamento diário. 50 cêntimos é menos que um café, pelo menos. E estamos a falar de PVP, não estamos a falar de PVA. O PVA anda à volta dos 11 euros. Significa que é mesmo o preço de uma pastilha para a indústria farmacêutica. E há medicamentos que é inviável. Não? Eu tenho 2 medicamentos essenciais que é só por serem essenciais, por respeito ao cidadão, respeito com o Estado e Mas muita preocupação com o doente. Há um que os médicos estão-se a refilar. Não. Ou então já não tem. Temos. Colchicina. Sim. Os médicos estão todos a refilar. Temos, mas lá está, a inviabilidade, posso dar só o exemplo, Claro. a viabilidade. Não, porque a colchicina é muito importante para uma data de coisas. Em janeiro deste Não foi ano, mandar a fatura, portanto. em janeiro deste ano, o fabricante comunicou-nos que não ia entregar nem mais uma caixa por inviabilidade económica do fabrico. E a partir desse momento, nós ficámos, o que é que vamos fazer? Tínhamos estoque para 3 meses. Tivemos, em conjunto com o Ifarmed, que fez um ótimo trabalho connosco, encontramos 2 mercados de onde podíamos fazer uma importação paralela para garantir o abastecimento. O abastecimento são cerca de 200 mil unidades num ano. Para garantir o abastecimento, conseguimos fazer a importação de França, mas depois de Itália, desculpem, mas Itália não tem a serialização. Portanto, teria que ir à França, serializar e depois vir as benesses da Europa, que às vezes é uma idiotice. E o que aconteceu foi que acabámos por importar de França, importar quase sem margem de comercialização, porque custa-nos muito mais caro. Dura 1 ano e meio para fazer o registro de um fabricante. Portanto, até meio do próximo ano estamos a importar sem margem, a bem da verdade, com prejuízo, para garantir que os doentes tenham acesso à medicação. Para o ano. Mas já tem, ou seja, nós estamos a... Então. Já desde junho. O mal é que nós vemos um efeito de pânico típico na distribuição e nos doentes. Como não há, quando as pessoas vão e aparece, de repente, nós estamos neste momento a fornecer 2 meses e meio de vendas por mês. Só que as pessoas levam 4 caixas para casa. Desabastece tudo outra vez. E desabastece tudo outra vez. Passamos a vida E assim as farmácias a dizer, pá, calma, não há problema. Mas o mal é que as próprias farmácias, com alguma ilegitimidade, claro, também em vez de encomendarem 10 que precisam, encomendam 30 ou 40. Tem a ver também com este fluxo de informação da indústria para a farmácia, seria outra discussão. Miguel, a sua... Comunicamos com todas. É verdade. Ele tem mais ou menos razão, Paulo. Ou seja, nós comunicamos, achamos que é óbvio, mas muitas vezes aquilo que estamos a comunicar, que é óbvio para nós, não é da mesma maneira do outro lado. Para nós é óbvio, pá, eu tenho para 1 ano para vender, portanto, escusam de você estar a comprar 1 ano num mês. Sim, mas Miguel, nós fizemos um belíssimo trabalho, até com o Ifarmed. O Ifarmed apoiou-nos na comunicação, quer com as farmácias, quer com a distribuição. E mesmo assim, o efeito pânico, se é que há um efeito deste tipo, é o que se verifica. Nós neste momento estamos a venderíamos 30 mil por mês, vendemos 65, 70 mil unidades por mês. Não, estamos a garantir que temos. O mal é que, de repente, a meio do próximo ano, vamos ficar, obviamente, todas as pessoas têm mais do que necessário do medicamento em casa, portanto, depois vai vir a produção já feita. Vocês vão deixar de ser a embalagem portuguesa, mas isso é meio inevitável, ou seja, também, a bem da verdade, mas pegámos nisto por causa da margem. Exato. Esse é um medicamento que só por haver solidez económica da empresa é que é possível ter, porque senão não compensava ter, mas nem nós, nem outra empresa qualquer. Porque o PVA que o medicamento tem é impossível, porque depois comparam-nos com França. A França vende 7 vezes mais do que nós vendemos. O preço de compra em França não pode ser o mesmo que cá. Nós não conseguimos, a nível industrial, negociar lotes que em França valem 8 ou 9 vezes mais que o nosso, ao mesmo preço. É inevitável. Portanto, quando nos comparam e fazemos referenciação para outros países, é inevitável que vamos perder. Portanto, e depois dizem, mas em França é mais barato. Claro, em França há mais 10 vezes doentes do que cá. Portanto, é inevitável que o preço tem que ser mais barato a fabricar e a vender. Miguel, a opinião? A opinião sobre o quê? Sobre esta discussão? Sobre esta otimização de lotes e a otimização de fabricos, e não sei, há muito para dizer. E que nós temos que aprender. Eu queria saber o que é da portaria. Não, da portaria também vou falar. Mas isto tem um bocado a ver. Miguel, porque não é fácil comprar lotes num país como nós. Porque as pessoas pensam, a fábrica fabrica, depois agarra um bocadinho e põe. Não é assim.
Há uma complexidade, desde os blisters que não são iguais, desde os packaging inserts, uma data de coisas que impedem, às vezes, a dosagem, mas assumindo que a dosagem é toda igual. Muitas vezes o cunho dentro do comprimido não é igual, ou seja, aquilo que se vê. E isso faz com que algumas das apreciações de comparação que nós temos sejam profundamente erradas. Porque o volume, nós estamos a comparar com 3 países de base que têm uma população superior, com 4, porque a Bélgica também tem. Mas pronto, mas não é muito superior. E ali dá, mas eles conseguem vender aquilo a €1. Está bem, mas se calhar nós nem compramos €1, não conseguimos. Pronto, isto é complicado. Ele tem razão e muita gente não pensa nisso. E depois outro problema que já se falou durante muito tempo, mas ainda há um X número de medicamentos antigos que são usados e que têm eficácia e têm comprovação, que o fabricante da matéria-prima original está na China. E só a China é que produz. E muitas dessas substâncias os chineses estão a dizer, eu vou deixar de produzir. É verdade. Porque não me compensa, porque eu tenho outras coisas para produzir que são muito mais rentáveis e não há nenhum outro fornecedor no mundo. E alguns dizem, eu forneço, mas sem a qualidade farmacêutica, ou seja, não posso... Ou mais caro, não é? Mas alguns dizem mesmo, não forneço, não vale a pena. Isto é um problema que se vai começar a aparecer. As pessoas dizem, são produtos de 40 anos também, mas não há substitutos reais muito importantes, não é? São para grandes doenças, mas interessa, são para o bem-estar de uma data de doentes. Vamos aos preços. Eu acho que os preços vai depender muito das empresas, o positivo e o negativo, como disse o Nelson. Quem tiver preços mais baixos deveria ter tido uma benesse de subir, que durante muitos anos não aconteceu, e depois houve uns anos que aconteceu e que reequilibrou as contas, e esse sim, mas em contrapartida os dos €30 já não aumenta mais, é francamente positivo para uma panóplia de produtos que estão ali nas áreas de maior consumo de doenças major. Quando eu digo major, porque tem mais pessoas, não é por serem mais importantes, e isso não é mau. Outra que eu acho que se está a ver, eu sei que com esta publicidade toda negativa que há com este governo e esta Ministra da Saúde, é que há uma tentativa de fazer as coisas a tempo e dentro de uma certa razoabilidade de intervenção. Mas isso não se vê depois para lá para fora, morre uma grávida num sítio qualquer e passa a ser a notícia do dia. Pronto. E isso é pena se perdermos esta onda mais positiva em coisas que não são visíveis para o público, mas que permitem que tudo funcione, as farmácias, os hospitais, a farmácia. É a vantagem de ter uma especialista no medicamento com aquele cargo. Nunca tinha acontecido, já agora. Eu vou trazer esta parte da conversa, e não devia, mas não resisto, o nosso convidado de hoje é o Luís Rocha, é diretor, corrija-me se eu me enganar, espero que não, é diretor de Public Affairs e Market Access na LX Bio, uma longa e muito bem sucedida carreira na Big Pharma, até, e agora passou para o lado do inimigo, não sei, vamos ver, é o tema que trazemos hoje aqui à discussão, mas estando agora a olhar um bocadinho, eu diria de fora, sem ser literal, para esta questão dos preços, Luís, qual é a sua apreciação, até porque esteve metido nesta guerra durante muito tempo, não é? É verdade, primeiro é um gosto estar convosco e agradecer o convite que me fizeram. Realmente eu tive muitos anos na indústria farmacêutica, na chamada Big Pharma, e tenho sempre acompanhado esta questão dos preços dos medicamentos. A questão aqui, concretamente, a questão que tem a ver com o preço dos medicamentos de baixo preço, eu acho que é espelhado um bocadinho até nestas grandes discussões que se têm sobre a chamada das consequências na reindustrialização da Europa. Quando nós comprimimos para valores muito baixos os preços dos medicamentos, estamos automaticamente a tornar cada vez mais difícil que haja capacidade na Europa de voltarmos a produzir nas nossas terras alguns destes medicamentos para os quais deveríamos ter autonomia estratégica. Portanto, este é um efeito, se calhar, indireto, isto é, se deixamos que a erosão de preço
em medicamentos de baixo preço atinja valores muito baixos, muito provavelmente será muito difícil que na Europa, e com a regulação que a Europa tem, nomeadamente nas partes que têm a ver com a parte ambiental e etc. Na prática é muito difícil que haja disponibilidade para se fazer essa produção na Europa. E obviamente aquilo que já foi levantado pelo Dr. Risco foi esta questão de que o custo-oportunidade, nomeadamente na China, obviamente que a China está a subir na cadeia de valor da indústria farmacêutica, e algumas produções que eventualmente no passado seriam muito apelativas e muito atrativas vão deixar de o ser. E portanto, obviamente que aqui teremos uma situação que claramente que não vamos ter alternativa, isto é, nós temos que manter este setor e estes medicamentos que tenham um interesse público, que sejam obviamente rentáveis, caso contrário teremos seguramente um problema. Uhum. Deixem-me perguntar-vos, querem falar de presidenciais? Não. O que é isso? Não, acho que é um tema gasto. O Benfica já houve as eleições, voltaremos. É verdade? E ganhou a continuidade? Pois, houve eleições já no Benfica, já não há mais nada presidenciais. Já comentaram o resultado das presidenciais? Era expectável. Agora, aquilo de... Expectável ou espetaram-se? Não, é expectável. É expectável. Na minha opinião, como benfiquista, é pena não termos em 6 candidatos. Um era bom, coitado, teve 1, pouco, e os outros não são grande coisa. Ficou a continuidade que já se... É aquela coisa, eu não mudo porque não sei o que é que vem aí. The devil you know. Pior, pois, o que não é uma boa solução nunca. Eu achava que havia um candidato que provavelmente depois no futuro vai-se outra vez voltar a ter, que era organizado, sabia o que é que estava a dizer e estava a tentar fugir das outras confusões. Por exemplo, o último debate é de loucos, nem na política. Eu acho que se pusessem ali o Ventura te levava na cara, não é? No meio daquele debate, que aquilo é confusão. Dizer as más línguas que teve quase a haver um confronto físico na parte final. Tinha piada, pronto. Agora, nas presidenciais mais a sério, é confusão total. É confusão total. Eu acho que isto vai ser do estilo dos 6 candidatos do Benfica. Ninguém percebe nada, que é coisa, e depois vão votar por fatores que não são os fatores que devem ser decididos. Confio mais neste, eu acho melhor aquele, não sei. Nelson, mas aparentemente... Mas já uma coisa. De todos os que eu tenho visto até agora, um fora da minha área é aquele que me parece mais bem apetrechado para ser um Presidente da República. Portanto, não é médico. Não, fora da minha área política. Fora da minha área política. Quer dizer nomes? Quero o Cotri. Muito bem. Nelson, aparentemente não vamos escapar a uma segunda volta, o que não é muito normal na nossa história democrática. Eu faço parte da lista de honra de um candidato, portanto tenho de mostrar que tenho aqui alguma limitação. Não vai opinar, claro. Não vou, quer dizer, eu acho que é o melhor candidato. Melhor. Destaca-se pela altura, ao contrário. Okay, portanto, essa da minha área política. Precisamente da área política de Miguel e da minha. Não. Eu acho que não. Era muito chato. As fotografias todas tinham que mudar de posição. Isso. Que íamos gastar imenso nas fotográficas é muito chato. Eu acho que é um disparate. Eu sei que é uma candidatura, é uma decisão pessoal, como todos fazem questão de dizer, depois são todos apoiados por partidos, ou por movimentos, ou por associações, também é verdade. O tecido político português é assim, portanto é uma estupidez. É um disparate. Acho que não havia necessidade, como se dizia aqui há uns anos, mas ontem de ter o do livro. Não, ontem um desistiu. Que nem sabia que existia. Acho que já, quer dizer, há mais, porque não são 6 só, acho que há mais, não é? Um balúrdio. Portanto, não sei. Ontem desistiu um a apoiar alguém, que já não me lembro, e era um que eu não fazia uma ideia que era candidato. Não, se existe, o Tim de Range existe ainda. Pois é, sei que depois temos uma série de outros. Não sabia, eu estou a expressa que Manuel... O Tino Vieira chegou, também abdicou. O Tino Vieira, sim, o músico, é verdade. Tino Vieira abdicou, e ontem abdicou um, que eu acho que é também Almirante, ou uma coisa assim. Mas eu não sei como é que conseguem 7.500 assinaturas. Eu tenho esperança que Manuel financiar uma campanha, não é? Ainda não entregaram as candidaturas.
Sim, Pois, para já. depois porque ainda é pré-candidatos, pois é. Eu quero aproveitar... Esse eu acho que é o tema que nós devíamos falar. Eu sei que vou bombardear, que é o Radis, a apresentação do estudo que foi feita terça-feira. Vamos a isso. E que identifica de muitos dos problemas. Foi um estudo que foi feito à indústria farmacêutica, a Apifarma, nomeadamente nas ordens farmacêuticas, ordens médicos. A senhora Ministra esteve lá na apresentação, terça-feira, no Centro Cultural de Belém. E eu acho que identifica muitos dos problemas que Portugal tem. Primeiro é estrutural, não é? Ou seja, nós não queremos mudar a estrutura do SNS para melhorar o SNS. Urgências regionais é uma evidência, tem que acontecer. Segundo, nós não temos assim tão poucos médicos como devíamos. Se passarmos em 10 anos de 1.1 médicos por região para 2.1, não sei em relação a quê, eu já não me recordo, ou seja, dobramos o número de médicos em 10 anos. Portanto, nós não temos menos médicos. Agora, passámos de 37 mil... problemas médicos. Eu sei, passámos de 37 mil a 67. E só 10 mil é que estão no SNS. O problema é a localização dos médicos. O déficit dos médicos está essencialmente Grande Lisboa, claro, Alentejo, parte do Alentejo e Algarve, que é onde nós vemos as notícias da senhora grávida que infelizmente teve o bebê não sei aonde. O Oncostop aumentou em mais 10 mil cirurgias o ano passado, mas parou. Não é? Portanto, as cirurgias oncológicas recuperaram grande parte. As listas de espera também. Só que, obviamente, temos programas que são conjunturais, que se deviam tornar estruturais. E o panorama do Radis é que nós, de facto, não temos um SNS tão problemático como nos fazem crer através das notícias. Temos um SNS mal gerido em termos de distribuição daquilo que são os recursos e, obviamente, depois dos recursos, vê as consultas, as cirurgias e tudo o resto. E depois chega a uma grande conclusão. É quando nós continuamos a investir, dizem que gastamos muito dinheiro em saúde, é mentira. É uma das mais baixas da Europa. Abaixo da média da OCDE. Continuamos a fazê-lo. Portanto, o cenário, e esta ministra que eu acho que tem sido crucificada todos os dias por causa dos problemas que tem tido, é injusto, porque de facto os resultados estão, e quem ler o Radis com alguma atenção percebe isso, percebe, acho que cometeu um erro, não devia ter assumido o papel de diretora executiva da saúde, e esse é um erro caraço, devia estar ocupado a gerir mais estratégia, não é? Política, e aproveitar o diretor-geral de saúde, que é um bom diretor-geral de saúde, desculpa, é um diretor executivo da saúde, e isso não aconteceu. Mas um bom já não sei. Eu acho que é um bom diretor, o diretor executivo, obviamente não lhe dão palco, não é? Portanto... não, senhores, desculpem, não podemos continuar. Mas pronto, eu acho que valia a pena ver o Radis, porque o Radis de facto demonstra que o país está mal distribuído, não está mal gerido. Obviamente a gestão é o que cria tudo isto, não é? Que é a distribuição, mas se os médicos não querem ficar em Lisboa, é impossível. Podemos criar mecanismos, mas o problema maior até é realmente o Algarve. Porque, por exemplo, há zonas do país, o norte, onde 0 doentes sem médico de família. Todos têm médico de família. Muito bem. Ficamos com o tema para o voltarmos a trazer, e agora, se não se importa, nós vamos ao nosso tema, até porque temos a sorte de ter por cá o Luís. É verdade, o Luís agora é um expert. O Luís, pois, é isso. Diga-me uma coisa, já estão a pensar em vender? Ou... A questão que eu lhe quero colocar é mesmo esta, pode existir aqui uma relação simbiótica entre startups, Big Pharma, ou de facto o que nós estamos a ver é a Big Pharma à espera que vocês façam toda a investigação para depois comprar, e também é esse o propósito das próprias startups, elas nascem para morrerem em alguma altura com lucro para os seus investidores? Não necessariamente. Eu não posso alegar a qualidade de expert. Sou uma pessoa interessada e uma pessoa que vai à procura de saber, digamos, os setores onde está, onde neste momento estou a exercer atividade profissional. Eu acho que claramente que há aqui um primeiro dado que eu gostaria de trazer aqui à discussão, que é o facto de que quando a gente faz a pergunta de quem é que descobre os medicamentos, se é Big Pharma, se são as pequenas empresas, eu só replaço aqui ao início de 2000, cerca de quase 2/3, 60% dos medicamentos que eram desenvolvidos pela Big Pharma tinham geração interna, eram feitos internamente. Hoje em dia essa percentagem ronda os 25%, 30% no máximo, depende um pouco também
das empresas, eu diria no top 10 da chamada mesmo Big Pharma, esse valor vai para os 30%, mas na média da indústria, de uma forma geral, a taxa de descoberta interna ronda os 25%, no quarto dos seus ativos. Todo o resto é, obviamente, trazido por por uma nuvem de biotechs pequenas, de spin-offs, muitas vezes algumas delas universitárias, de centros académicos que agora também desempenham bastante. E eu acho que o ponto fundamental em que houve esta inversão é precisamente, que a explosão da biotecnologia. Essa biotecnologia permitiu precisamente uma dispersão. Nós, nos anos 80, teríamos cerca de 200 empresas de origem biotecnológica. Hoje em dia temos mais de 5.000, só para termos uma ideia. E, portanto, esta lógica deixou de ser uma lógica de construção de ativos na indústria, nas torres de marfim, isto é, fechadas, em ambiente fechado, e grande parte da descoberta biotecnológica é feita em rede com estas instituições todas. E é porque tem que ser, obviamente, porque agora aqui há nesta tríade entre pequenas empresas biotecnológicas, a chamada Big Pharma e os institutos académicos, há papéis diferentes e é isso que hoje nós estamos a assistir. É de certa forma, um tipo de papel diferente a cada um. Na prática, as biotecnológicas e os centros académicos acabam por se centrar muito na investigação fundamental, na primeira fase, e depois as biotechs, normalmente, muitas vezes até são spin-offs universitárias, que conseguem atrair capital para poderem fazer a segunda parte do desenvolvimento. Às vezes chegam a fase já muito, muito expressiva, já dos ensaios em humanos, e há um momento a partir do qual em que para que uma descoberta se transforme num medicamento e portanto significa uma distribuição a uma escala ou global ou no mínimo regional, precisa de parceiros que tenham escala e que tenham capacidade de navegar os sistemas regulamentares, fazer os ensaios de maior custo, que são os ensaios de fase 3, e, obviamente, garantir consistência de produção e todo o acompanhamento regulamentar. Portanto, aqui os papéis são importantes para todos e, de facto, eu não diria que é um ou outro, acho que cada vez mais o sistema se está a organizar com esta lógica. Uhum. Miguel, concorda com esta visão em rede que o Luís aqui apresentou, ou acha que a Big Pharma está a farmar as startups, isto é, está a fazer quase outsourcing da investigação, ficando só atenta, fazendo bom scouting? Eu acho que este desenvolvimento, como o Luís disse, tem 20 anos, mais ou menos 20, 25 anos, era natural, porque o ter todo o conhecimento em várias áreas concentrada dentro de uma estrutura, essa estrutura não tem capacidade para pensar fora, porque fecha-se, e começaram a aparecer, com a tecnologia, começou a aparecer outras formas de fazer, de pensar e de evoluir, e foi evidente que tinha que aumentar, digamos assim, o scope de parceiros que poderiam desenvolver ou investigar. As academias também começaram a ter outro estilo de financiamento que lhes permitiu avançarem para áreas de investigação, quer básica, quer depois até de ponta, que foram-se financiar a fundos que perceberam que esta área era uma área rentável quando bem gerida. E, portanto, os fundos, em termos de arriscar, começaram a arriscar. Depois, também, os académicos, com o tempo, perceberam que podiam fazer spin-offs e fazer as suas próprias biotechs. Portanto, isto tudo acontece, não digo ao mesmo tempo, mas com uma evolução muito natural deste desenvolvimento. Tem muito a ver com a técnica, mas também tem muito a ver com a fragmentação do conhecimento. Ou seja, deixarmos de ter sítios específicos que sabiam
E nós temos hoje na Europa, e não só, fora, muitos centros que já estão a um nível muito elevado. O que se falou, vai a Pharma comprar todos? Eu penso que menos do que aquilo que se calhar as pessoas pensam. Porque também não é muito rentável, porque eu, se compro, se calhar a seguir já não tenho nada. E é um valor, um ativo que não me funciona. Portanto, ajudar, desenvolver, ter parcerias, ter programas específicos, acho que sim, cada vez mais. Eu até me surpreendi com os números que o Luís disse. Eu achava que era muito menos de 25% ou 30% in-house, muito menos. Mas não é, pronto, são números. Se me perguntasse, eu dizia, 10, 15%. Não, são 30%, tudo bem, mas eu achava que era muito mais. Porque exatamente o conhecimento começa a ser muito mais fragmentado. Há muitos sítios, há muitas pessoas, há uma dispersão muito grande, tem a ver com a comunicação. Isto tem muito a ver com a parte da internet e da acessibilidade da base de dados, etc., que antigamente não havia, que fez explodir isso. Se a Pharma vai comprar tudo, eu acho que não, porque é um erro até comercial, digamos assim, não é? Porque o que é que acontece? Há uma empresa biotech que se desenvolve e tem um bom produto, a Pharma compra, as pessoas dessa biotecnologia vão para outra, formam outra, e portanto este é um non-stop. Tivemos cá um convidado exatamente nessa situação aqui, há uns episódios atrás. Nelson, também partilha assim desta visão que o Miguel estava aqui a dar e o Luís também, desta quase relação simbiótica e parceira, ou parece-lhe, que vou provocá-lo, que a Big Pharma está a olhar para isto um bocadinho como se olhou para a matéria-prima da China e para a fabricação de tempo? Isto custa imenso dinheiro e agora temos aí uma série de gente que pode fazer por nós, devemos só ficar atentos. Eu acho que as duas. Eu acho que há uma relação simbiótica. Nós olhamos, há um relatório engraçado que se chama Clarivate, que é do ano passado, e que diz que metade dos negócios biopharma dealing, mais biotech do que biopharma, mas biotech do ano passado, dos últimos 5 anos, envolveram as top 5. Portanto, as top 5 compraram. Percebemos também que a maior parte das origens, por exemplo, das patentes em Portugal, e o ano passado foi o melhor ano de registro de patentes, sendo que nos últimos 5 anos tem sido sempre recorde atrás de recorde. Está a tecnologia primeiro, mas depois está a farmacêutica em segundo. Até com a Universidade do Porto, charneira no setor público, percebemos que grande parte da inovação que está a surgir, surge em pequenos centros, ou na academia, ou então em pequenas startups, pequenos centros que estão a desenvolver, de facto, conhecimento que produz patente. Portanto, o conhecimento não é incremental, é realmente disruptivo. Portanto, eu acho que a Big Pharma percebeu, primeiro, que tem uma grande mais-valia em termos de custos de adquirir a inovação quando ela está num estadio em que as próprias startups já não têm capacidade financeira para escalar, nomeadamente aquela fase que o Luís dizia, entre a fase 1 e a fase 2 na farmacêutica, quando tem que começar a fazer ensaios clínicos e aquilo passa de 1 milhão para muitos milhões. E então se tem de ir a uma fase 3, estalou. Depois, porque o risco de falhar para uma Big Pharma não é assim tão grande. Se investir 100 milhões ou 150 e não correr bem, ou 150 em 3 ou 4, e houver um que tem sucesso, o break-even está garantido. E depois, porque eu acho que a própria Big Pharma está a utilizar isto como um modelo de negócio. Se eu tenho a capacidade de, fora das minhas portas, por isso é que nós vemos as grandes farmacêuticas estão a fechar muito do que eram, ou fecharam já há alguns anos. Os centros de investigação na Europa, por exemplo, já fecharam porque, de facto, ter uma estrutura de cientistas muito dedicados a uma área, o Miguel ficou também a esse ponto, muito focados numa área, a não pensar out of the box. E depois temos toda a rede de conhecimento entre as universidades, as pequenas empresas, as incubadoras, a produzir muito conhecimento muito rápido e a patenteá-lo. Então é mais fácil aproveitar Parece-lhe um bom caminho? Eu acho que me parece claramente um bom caminho. Infelizmente Portugal não está a ir atrás, porque Portugal não tem venture capital, portanto é a única pena que eu acho que tem aquela que permite escalar de uma ideia até uma prova de conceito, que eu acho que é a parte mais difícil, onde a Big Pharma não aposta muitas vezes, ou maioritariamente não aposta, mas eu acho que era uma ótima ideia. Quer dizer, vou recorrer a quem melhor faz
aquilo que eu pretendo, neste caso, inovação. Era por aí que eu queria ir e trago o Luís novamente à conversa, completamente leigo, não é? Luís, explique-me lá, porquê que neste panorama a Big Pharma não está a incubar startups? In-house. Já incuba. Já faz. Não funciona tanto assim. A questão... Eu tenho aqui duas pessoas a dizer que sim, hein? Que já incuba. O modelo é um bocadinho... daquilo que conheço acontece o seguinte. Em primeiro lugar, a Big Pharma tem modelos de incorporação basicamente de incorporação de pequenas equipas, isto é, não são casos... A questão é que muitas vezes a Big Pharma pretende manter o espírito de empreendedorismo destas pequenas unidades e há casos em que nós vemos que as unidades que são adquiridas as equipas de investigação e os projetos de investigação, mas é mantido, pelo menos durante algum tempo, como quase que uma autonomia específica para que elas possam prosseguir o seu trabalho. Portanto, acontece, isto não é na prática um modelo de incubação. O que há é, as próprias Big Pharma também ela tem, e está cada vez a desenvolver mais essa área também, ela própria tem modelos de capital de risco. Hoje em dia já há venture funds financiados diretamente pela própria Big Pharma. A questão aqui tem a ver um pouco com há diversos modelos aqui que funcionam. Na prática, talvez o que gostaria mais de referir é que as primeiras fases até fase 1 são relativamente nascem e mantêm-se muito num ambiente mais de venture fund ou diretamente, ou quando há uma umbrella de um instituto académico com capacidade financeira. Eu recordo, por exemplo, nos Estados Unidos, este é um modelo perfeitamente assumido pelas grandes unidades de investigação académica. O ano passado, aliás, em 2023, o volume de negócios de aquisições na academia já excedía os 3 mil milhões de dólares. Portanto, e grande parte destas vendas da academia às empresas, mais de 75% eram negócios decorrentes de royalties e de venda diretamente à Big Pharma. Portanto, estamos aqui claramente, e desses 3 mil milhões, mais de 80% retornam à academia e vão financiar novos projetos de investigação. Portanto, há aqui um processo cíclico em que isto está a acontecer. Na Europa é bastante mais baixo. No entanto, já temos casos de institutos de investigação de natureza pública ou associados a universidades em que 25 a 30% do seu income derivado de investigação já vem deste tipo de negócios. Portanto, isto acaba por nos transmitir uma coisa, é que à partida esta é uma fonte viável de financiamento de investigação e traz também outras coisas que são menos tangíveis, que é, quer no caso da academia, quer no caso das empresas, das startups, é que traz uma disciplina e uma visão regulamentar que muitas destas unidades não têm como adquirido. Isto é, por exemplo, no caso das empresas, das PMEs, um dos grandes problemas é precisamente esta transição da bancada para os first in human, porque cada vez, à medida que nós vamos progredindo nesta escala dos ensaios clínicos, vão sendo cada vez mais complexos, não é? E então, quando chegamos a taxa nos ensaios de fase 2 de insucesso ronda aos 70% ainda, embora em algumas áreas não, quando está associada a biomarcadores baixa, mas, portanto, a taxa de insucesso é muito elevada e quando passamos então para a fase 3, já entram outras questões que são mesmo empresas que já estão muito experientes nestas áreas, o podem fazer, porque estamos aqui já não só a tratar dos aspectos regulamentares da aprovação do medicamento, mas também da capacidade dele poder vir a ser financiado pelos Estados.
E, portanto, entram e todas as lógicas que já... Portanto, os ensaios clínicos têm de ser bastante mais complexos. E essa é a questão principal, é isso que favoreceu uma certa concentração, é que as exigências regulamentares, aquilo que nós pedimos hoje ao medicamento, não é nada parecido com o que há 20 anos se pedia ao mesmo medicamento. Guarde isso, vamos retomar precisamente aí, mas agora vamos encerrar o episódio desta semana. Voltamos, se estiverem de acordo, meus senhores. Se não estiverem, eu encerro na mesma. Voltamos na próxima semana e retomamos o nosso tema. Até lá. Até já. Até lá. Até lá. Um abraço. Lá já quando quiserem. Até já. Até para a semana.